Uma primeira palavra para agradecer o convite para participar nesta iniciativa tão abrangente, quer do ponto de vista político, quer das ideias. A minha presença e a minha participação é a oportunidade para fazer surgir neste contexto o tema Instituição Militar e Forças Armadas, uma instituição nacional, estruturante do Estado, como outras da nossa sociedade. Se as instituições deixam de ser consideradas como elementos estruturantes do Estado e se põem em causa as suas características identitárias, inicia-se um processo de crise que, antes de as atingir, se manifesta no próprio Estado. É assim importante e necessário preservar, primeiro, do ponto de vista psicológico e moral, a consistência das instituições, assegurando de seguida uma dinâmica de resistência que garanta a permanência do seu exercício. Quando o relacionamento entre o Estado e as instituições se deixa de fazer num clima de confiança, de respeito pelas suas atribuições legítimas e de cooperação construtiva, se interpretam as suas competências como bloqueios ou geradoras de confiança ou geradoras de dificuldades e inconfiança, e assim se estimulam rivalidades institucionais, é a coesão social e política que se degrada. As Forças Armadas têm a sua expressão constitucional no artigo 275, onde constam também as suas missões, descritas sequencialmente por ordem de importância, assim como a sua obediência aos órgãos de soberania nos termos da Constituição e da lei e os fundamentos da condição militar, esta devidamente tratada na Lei 11 de 89. Os militares têm para com a Constituição uma relação de compromisso solene e público, traduzida na fórmula do juramento de bandeira que passo a citar. Juro como português e como militar guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República. Juramento que termina com o compromisso deste ser assumido com o sacrifício da própria vida. Deve salientar-se, contudo, que numa perspectiva política as preocupações nucleares têm-se relacionado mais com os fundamentos da subordinação das Forças Armadas ao poder político e com as limitações que o direito da defesa determina nos direitos dos cidadãos militares, bem como nos deveres que a estes são impostos, do que com a garantia das condições efetivas, em termos de recursos humanos e materiais, para o cumprimento das missões ali consignadas. Como exemplos desta afirmação, podem mencionar-se a limitação da competência dos tribunais militares e a sua extinção em tempo de paz, os constrangimentos na autonomia decisória dos chefes de Estado-Maior com a intervenção direta nas suas competências próprias, as reduções, sem racional que as sustente, de efetivos e de encargos com a defesa, que não sejam apenas uma visão economicista, a desconstitucionalização do serviço militar obrigatório e as constantes decisões no sentido de uma desvalorização da condição militar. Neste domínio, as obrigações legais decorrentes da Lei 11 de 89, Lei de Base das Condições Militar, têm sido apresentadas como privilégios dos militares, criando um ambiente favorável na opinião pública para a implementação de diversas medidas discutíveis quanto ao seu verdadeiro alcance. Ainda no domínio constitucional, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional recentemente aprovado coloca especial ênfase no emprego das Forças Armadas como instrumento da política externa e nas designadas missões de interesse público, subalternizando a missão principal da defesa militar da República, a primeira missão claramente expressa na Constituição, procurando assim legitimar um conjunto de decisões com vista à redução de efetivos e dos equipamentos de defesa necessários. Quanto à efetiva capacidade das Forças Armadas para cumprirem as missões constitucionais, estamos perante uma reforma que tem como argumento para o seu êxito a repetida referência a uma economia de 1.300 milhões de euros de gastos com as Forças Armadas nos próximos anos, mas que não explicita como serão obtidos e que consequências irão ter, quer no presente, quer no futuro, designadamente as implicações estruturais na composição, organização e componente operacional de toda a instituição militar. Uma reforma que aponta como grandes medidas a redução de efetivos, a redução de infraestruturas, o cancelamento de programas de reequipamento, a venda de equipamentos,
o não cumprimento das responsabilidades referentes à condição militar consignadas na Lei 11 de 89. Para uma reforma que pretendia reforçar a operacionalidade, o resultado é umas Forças Armadas abaixo dos mínimos em termos de efetivos, sem qualquer programa de modernização ou reequipamento, com redução de sistema de armas por alienação, sem recursos para garantir quer uma manutenção adequada dos equipamentos ainda existentes, quer o treino que é devido às tropas, seja os exercícios em terra, no mar e no ar, seja a rotina da operação dos equipamentos terrestres, aéreos e navais. Continuamos com a ilusão de que com menos é possível fazer mais, quando, de facto, nesta atividade, com menos faz-se menos e, eventualmente, pior, gerando situações, na maioria das vezes, em que o erro se paga com a vida. O sistema de forças nacional tem de ser coerente e consentâneo com a dimensão estratégica do país, mas tem limites mínimos para assegurar a eficiência e eficácia do emprego operacional do instrumento militar. Perder esta visão é correr o risco de desarticular as Forças Armadas, tornando-as incapazes não só para assegurar as missões de soberania, mas também serem irrelevantes e dispensáveis, quer no quadro das alianças, quer da CPLP. Quando o Estado e a lei não são capazes de tratar de forma diferente o que é diferente e ignoram a consciência social dos seus concidadãos, militares e civis, deixam de ser percebidos como garantes dos seus direitos e passam a ser instrumentos que lhe inspiram insegurança e contribuem para o seu empobrecimento, e instala-se a dúvida na sociedade quanto ao correto relacionamento para com o Estado. E quanto ao funcionamento das instituições, e quem sai a perder são a coesão social e política, e fica a interrogação para o cidadão acerca de qual era a verdadeira sede e consistência da legitimidade. Tal como todos os portugueses, os militares e a família militar não ignoram a crise económica e financeira que o país atravessa e têm sentido os efeitos das políticas de austeridade, mas também eles se interrogam quanto à transparência e equidade das mesmas. Quando o Estado, perante a realidade social de um aumento continuado do desemprego, põe em prática políticas de desmantelamento dos reconhecidos estabilizadores económicos e sociais, que afetam não só a economia interna, como a sustentabilidade económica das famílias, é natural que o cidadão se interrogue quanto à oportunidade e à adequabilidade dessas políticas. Não favorece o bom relacionamento entre a sociedade e o Estado, onde este se centra apenas e exerce um autoritarismo fiscal e proporciona simultaneamente uma desregulação nos apoios sociais, na saúde e na educação públicas, verdadeiros valores republicanos, e na própria máquina administrativa através de uma descaracterização da função pública e do serviço ao Estado, pondo em causa a sua autonomia funcional. Como cidadão militar, na atual situação do país, preocupam-me as políticas que não favorecem a solidariedade social e a coesão nacional, que não são capazes de mobilizar a sociedade para ultrapassar os desafios que se nos colocam e precaver rupturas que podem pôr em causa os regimes democráticos. Em democracia, nunca há apenas uma solução. É neste quadro político que têm que ser encontradas as melhores soluções que o nosso país e o nosso povo merecem e precisam. Nos momentos em que somos confrontados com grandes desafios, é indispensável garantir a coesão entre o Estado e a sociedade, entendida como uma responsabilidade partilhada e assumida de forma conjunta. Quando a indiferença se instala, fruto de uma atitude que é marcada por uma postura de insensibilidade social, podem ser postas em causa as funções fundamentais do Estado, que este deve assegurar, e a sociedade interroga-se quanto aos seus deveres para com o mesmo, e essa coesão pode ser comprometida. A coesão social e nacional é posta em causa quando políticas de índole económica procuram a sua implementação servindo-se de uma fragmentação da sociedade, colocando novos contra velhos, criando nestes sentimentos de estorvo e de dispensabilidade, de privados contra servidores do Estado, ou desempregados contra trabalhadores, ou ainda que propiciam a imigração dos jovens quadros nacionais. Quando se instala a inoperância das instituições e a passividade das elites, seja por incapacidade ou por fundamentos ideológicos,
cria-se a oportunidade para as decisões relevantes de índole política, económica, social e até no quadro da soberania nacional serem tomadas fora do quadro institucional sem controle democrático. Termino com a convicção convicta, com a afirmação convicta de que acredito que o dinamismo das instituições é o melhor argumento para o desempenho de um papel relevante na exigência da ponderação na tomada de decisões por parte do Estado e para a mobilização dos cidadãos a favor dos preceitos e processos democráticos, quer nos momentos tradicionais do seu exercício, quer na procura de soluções em momentos de crise. Pugnar pelo regular e eficaz funcionamento das instituições é um exercício de cidadania, uma garantia da defesa do relacionamento democrático e, acima de tudo, uma afirmação de liberdade da sociedade. Este é o processo que deve tornar harmónico o relacionamento entre Estado e sociedade e, simultaneamente, tornar nítido o escrutínio democrático do exercício do poder, garantindo aquilo que hoje é referido de uma forma abrangente por boa governação. Uma palavra final para expressar o meu sentimento de que só uma continuada desmobilização social relativamente às questões de defesa e das Forças Armadas tem permitido um conjunto recente de decisões que podem pôr em causa a efetiva capacidade para cumprir as missões constitucionais de soberania, assim como a desvalorização da condição militar, abrindo caminho para uma perversa funcionalização, ou pior ainda, para uma eventual governamentalização da instituição militar. Muito obrigado pela vossa atenção.